E agora, indo para custos. O que a gente vai olhar em custos aqui para que a gente identifique que essa solução de instalações elétricas ela está boa, né? Ela está coerente com a realidade. Primeira coisa, gente, a solução ela tem que caber no budget lá do que foi pensado para aquela obra, né? Tem que caber no orçamento. Quando a gente vai pensar na solução, a gente tem que pensar no custo que aquela solução vai trazer para aquele projeto. Isso porque nem tudo o que a gente quer fazer, muitas vezes dá para fazer, porque a gente tem limites financeiros a cumprir, né? E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa vai lá fazer o projeto e ela coloca especificações e ela coloca soluções que ela já vem acostumada a trabalhar. Então, ela sempre pega ali referências de projetos antigos, mas muitas vezes para aquele projeto novo ali que ela está fazendo, aquela especificação ela não faria muito sentido, ela poderia ser mais leve, né? Ela poderia ser um pouco mais barata, obviamente respeitando as normas e observando sempre o contexto da edificação, mas isso poderia trazer um benefício em relação a custo se a pessoa avalia uma edificação por vez, né? Não pega sempre referências de projetos anteriores e replica nos posteriores, tá? Isso é uma coisa que é comum da gente ver também. E isso prejudica a boa solução, porque se você pega uma especificação muito pesada, muito cara e coloca em um lugar nada a ver, você encarece o seu projeto de forma desnecessária e o seu cliente, obviamente, não vai gostar, né? Não vai seguir muitas vezes o trabalho com você porque está vendo que você não está fazendo nenhum esforço para que ele não gaste dinheiro a mais, não gaste dinheiro à toa. Mas aqui também tem outro ponto. Muitas vezes, quando o projetista vai fazer um projeto, vem ali uma lista de requisições, de solicitações do cliente. Ele quer que use fabricante X, ele quer que use tipo de material Y. Então, já vem meio que com as coisas pré-determinadas. E aí a pessoa vai trabalhar, obviamente, em cima daquilo que veio, certo? Só que, digamos que o cliente informou ali qual seria o budget desse projeto, quanto que ele teria para gastar, e junto com esse budget, ele mandou a lista de requisições dele, né? O que ele quer que tenha nesse projeto. E aí o profissional experiente, o profissional que entende de custos e de técnica, vai olhar para aquilo, né? Vai olhar para o tamanho do projeto, vai olhar, enfim, para todas as características, após fazer uma análise ali, vai verificar que aquelas especificações não estão condizentes com aquele orçamento, né? Vai ver que vai passar muito daquele custo inicial. E aí, essa é a hora que o bom profissional de instalações, né, se destaca. Porque ele vai conseguir mostrar assim, olha, se você quiser que eu faça isso daqui que você está me pedindo, vai dar esse tanto aqui de dinheiro. Mas, se você quiser somente gastar esse tanto aqui de dinheiro, você pode fazer isso daqui. A pessoa vem com uma nova solução, né? Uma solução que cabe dentro do orçamento da pessoa. E aí, você mostra as opções e deixa o cliente, obviamente, decidir. Esse cliente, ele pode ser um cliente externo, no caso de se você é autônomo, né? E você lida com clientes externos, ou esse cliente pode ser um cliente interno. No caso, se você trabalha em uma empresa, é o seu chefe que te requisita esse tipo de coisa, tá? Então, isso daqui, sem dúvida, é um ponto de destaque para o profissional que entende de técnica e custos, tá? Outro ponto seria otimizar a distribuição de recursos financeiros do projeto. Então, o que seria isso? Seria você ver que dá para economizar mais uma parte e dá para gastar mais em outra, né? Trazendo mais qualidade para esse projeto. Então, por exemplo, quando a gente lida com grandes construções, né, tem duas palavrinhas que a gente vê em certos contextos, que seria o CAPEX e o OPEX. O CAPEX seria a quantidade de dinheiro ali disponível para o projeto inicial, né, para implantar o projeto. Seria o orçamento inicial. E o OPEX seria o custo de operação. Então, se você consegue reduzir, às vezes, um pouco do orçamento em determinada parte do projeto,
pode ser que sobre um dinheiro, você consiga colocar um dinheiro um pouco maior em uma outra parte do projeto que vai melhorar a operação daquela instalação, ou que vai trazer mais economia nessa operação, né? Por exemplo, alguma coisa que vai trazer economia de energia, por exemplo. Tá? Então, assim, são pontos que, olha, isso aqui faz uma diferença absurda o profissional que tem essa visão analítica de verificar esses pontos que parecem ser sutis, mas que são poucos os profissionais que têm esse feeling aí, né, de estar observando esses pontos e de estar realmente trazendo qualidade para essa solução de instalações elétricas. Outro ponto muito importante seria aqui, ó, o custo da solução deve ser consciente, caro ou barato. O que seria um custo consciente? Seria assim, se você propôs ali uma solução e o seu chefe ou o seu cliente vai falar assim, ah, nossa, isso aí tá absurdamente caro, isso aí eu não vou pagar por isso, ou então isso aí deve estar errado, né? Não pode estar tão caro assim. Agora é a hora de você mostrar que você é bom na real, porque você vai ter ferramentas para justificar que aquilo é aquele preço mesmo. Aquilo pode ser justificado. Olha, essa instalação elétrica aqui está cara porque está aqui, ó, o cliente está solicitando eletroduto aço inox e a gente tem que seguir essa especificação porque isso aqui vai ser para uma indústria alimentícia e nessa região aqui é necessário mesmo estar utilizando eletroduto aço inox. Então, e eletroduto aço inox é muito caro, né? Então, isso é um exemplo de que se alguém vem te questionar em relação à sua solução, em relação ao custo da sua solução, e você não tem justificativo, você não sabe por que aquilo está aquele custo, aquilo está aquele preço, isso mostra que você não está sabendo bem o que você está fazendo. Agora, se você tem ferramentas, se você tem argumentos para defender a sua solução, aí a conversa muda, né? A pessoa vai falar, putz, é isso mesmo, hein? Vai dar caro mesmo. Para diminuir esse custo aí, então, só se tirasse o eletroduto aço inox, né? Trocasse essa especificação. Mas, para esse contexto aqui não é possível, então vai ficar assim mesmo. Né? Porque é o que a gente sempre fala, é sempre esse alinhamento, técnica e custos. Ninguém vai colocar uma especificação incorreta, que não é possível, que não é permitido, para baratear. Isso aqui jamais. A técnica, custos e execução têm que estar entrelaçados para que haja uma boa solução de instalações elétricas. Tá? E aí, se o custo está muito barato aqui, também com a mesma ideia, né? Se está muito barato, ninguém vai reclamar porque está muito barato, né? Normalmente as pessoas reclamam porque está muito caro. Mas, enfim, se está muito caro ou se está muito barato, que você saiba o porquê disso, né? Que você consiga justificar isso. E, por fim, essa frase é muito boa, né? O mais barato não é o melhor, assim como o mais caro também não é o melhor, né? Porque as coisas devem estar onde elas estão por algum motivo, seja pelo contexto da instalação, alinhado com a especificação o respeito às normas, né? Então, nesse ponto, é muito importante a gente entender o porquê de estar sendo utilizado determinadas especificações que trazem um menor custo ou que trazem um maior custo. E isso justifica a solução. Né, você mostra que você não está ali dando especificações aleatórias de coisas que você viu em algum lugar e aleatório e você está sugerindo aquilo ali naquela nova instalação sem ter nenhum tipo de análise, sem ter nenhum tipo de justificativa plausível para aquilo. Então, utilizar o mais caro não é o melhor. Não é o melhor se você está indicando para o seu cliente estar utilizando um transformador em uma região, em uma área, em uma instalação que não seria necessário, por exemplo, estar sendo utilizado um transformador. Uma vez que esse equipamento é muito caro, exige manutenção frequente e se não há necessidade de utilizar, não tem por que indicar. Tá? Então, é um exemplo assim, meio grotesco, né? Mas é um exemplo corriqueiro que a gente vê também. Pessoas, profissionais indicando o uso de determinados equipamentos caros, sendo que para aquela situação poderia não utilizar. A pessoa poderia pegar esse recurso e investir em uma outra parte da instalação que venha trazer mais melhorias para a instalação. Tá? Então, do mesmo jeito, o mais barato também não é o melhor. A gente não pode querer baratear a qualquer custo, né? O uso dos materiais
devem estar de acordo com o seu referido contexto, com o seu determinado contexto, respeitando sempre as normas e o contexto da instalação. Tá? E aí, agora indo aqui para execução. O que a gente tem para ver aqui em execução? Primeiro, a execução, ela foi feita para fazer o projeto acontecer. A execução, ela foi feita para tirar o projeto do papel e fazer ele se tornar realidade. Porém, se houver a necessidade de fazer pequenas alterações ou de fazer grandes alterações, isso deve ser conversado com quem projetou, né? As pessoas que estão ali à frente da execução, elas não podem simplesmente mudar o projeto sem conversar com quem fez o projeto. Esse profissional de execução, ele é de suma importância em uma instalação elétrica. Ele vai muitas vezes pegar algumas incoerências, né? Vai pegar algumas inconsistências ali naquele projeto, que ele vai ver que não é possível de executar, ou que está faltando especificações para que ele compre o material e venha fazer a instalação. É um profissional que ele está diante de muitos desafios, o executor. Outro grande desafio que o executor tem é o tempo, né? Muitas vezes ele não tem muito tempo, porque ele tem um prazo a cumprir de execução, e ele não tem muito tempo de ficar analisando e verificando e etc. Mas é ele o profissional que vai fazer aquela instalação efetivamente se tornar uma boa solução ou não, né? Por isso que eu falo da importância do projetista colocar informações completas nos projetos, porque muitas vezes a pessoa que está ali à frente da execução, ela não tem muita experiência, pode acontecer, tá? Dela não tem muita experiência com instalações elétricas especificamente. Então, nesse ponto, vai acontecer dela ver uma especificação incompleta e pode gerar entendimento dúbio ou gerar entendimento incorreto, pode gerar compra incorreta de materiais. Então, isso acaba gerando atrasos, né? Acaba gerando retrabalhos, porque às vezes instalou um material que não pode em um determinado local, então tem que desfazer, comprar o material correto, refazer. Então, assim, isso é um problema. Por outro lado, se esse profissional executor, ele tem uma boa visão sobre instalações elétricas, ele tem conhecimento profundo sobre as instalações, ele vai conseguir fazer um trabalho fenomenal em conjunto com o projetista, né, de verificar ali os dois conversando, trabalhando em conjunto, vão conseguir muitas vezes chegar a soluções melhores do que as que foram sugeridas no início ali do projeto. Tá? Isso porque é muito comum, a partir do momento em que um projeto dá início, né, desde quando começou a se fazer ali as primeiras pranchas desse projeto, até ele virar ali realidade, até ele ser executado, passa-se por muitas etapas, acontecem muitas modificações, muitas vezes modificações na arquitetura, modificações de solução mesmo, né? Então, isso acaba que, com o passar do tempo, isso vai mudando, né? Vai mudando muita coisa. E, às vezes, essa comunicação entre execução e projeto, ela não é tão próxima. E isso acontece uma série de ruídos aí nessa etapa, e acaba que pode acontecer erros ou pode acontecer incoerências aí e também projetos executados de forma errônea. Agora, quando essas duas áreas se conversam, aí a chance desse projeto sair fenomenal é gigante, né? De saírem boas soluções para esse projeto é gigante. Então, isso aqui é uma parte muito boa de se enfatizar, né, essa comunicação entre projeto e execução. Isso aqui traz resultados sensacionais. Outro ponto é que a solução impacta no tipo de mão de obra e no prazo. Então, dependendo da solução que é escolhida, pode ser que você precise de uma mão de obra mais especializada. Por exemplo, se você vai estar utilizando busway em vez de cabo elétrico na sua instalação, obviamente, o profissional que vai estar instalando ali o busway é um profissional qualificado e especializado naquele tipo de serviço. Então, isso aí já pode trazer um custo a mais para essa execução. E, do mesmo jeito,
dependendo de como você vai fazer outras escolhas aí na sua instalação, isso pode impactar diretamente no prazo, porque pode ser que você precise de executar mais serviços para fazer aquela solução acontecer. Por exemplo, se você tem lá um eletroduto, uma infraestrutura que ela tem a opção dela ser aérea ou ela ser enterrada, e você escolhe dela ser enterrada. Se ela vai ser enterrada, você vai ter que pensar que você vai ter que ter serviço de escavação, né? Dependendo do porte da instalação, você pode precisar estar aí contratando, alugando uma retroescavadeira, fazendo escavação, depois de instalar os eletrodutos, fazer reaterro, compactação e etc. Fazer todos os serviços necessários para fazer essa infraestrutura enterrada. Já se você vai fazer essa infraestrutura aérea, né, por dentro ali da edificação, você vai simplesmente precisar instalar aquilo, né? Simplesmente colocar as suportações, instalar a infraestrutura nas suportações. Então, que é um serviço que apenas eletricistas fazem, né? Só eletricistas fazem. Já se você vai estar utilizando a infraestrutura enterrada, você vai precisar de um apoio civil, né? Que são serviços que são executados por pessoas da civil, né? Não são executados por eletricistas. Então, seria basicamente essa a ideia, né? De que a solução, ela pode ser impactada no prazo, ela pode impactar o prazo dependendo do tipo de material, do tipo da maneira que você escolha fazer determinada solução.